Eu levantei o livro. Sim, mas o livro com todo... Aqui, os últimos são os primeiros aí. O livro com os 10 dedos. Então você Os fez... últimos são os primeiros. Você fez questão de... Fazer a prece. Iniciando a gravação, então vamos lá. É com você mesmo. Vamos lá. Sou eu ou Jorge? Podemos fazer? Podemos. Pode fazer, Jorge. Você, Jorge. Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos. Brincadeira à parte. Seriedade e a responsabilidade. Que o Senhor da vida possa envolver-nos, a nós todos nesse instante, e a todos que estão presentes, os que não puderam ainda, que as vibrações dessas horas cheguem também a eles, e que cheguem também aos espíritos necessitados. Pedimos a tua assistência nessas horas para cada um de nós, e que possamos, através do estudo, adquirir um pouco mais de conhecimento, Senhor, para diante do cenário da vida, venhamos a ser instrumentos em condições, hoje, agora e a todo instante. Graças a Deus. E vamos por aberta a reunião na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 455. Estamos, digamos, no final da primeira folha. É uma dissertação grande. Boa noite, Consuelo. Tá? Tá lá, o parágrafo começa. No estado de desprendimento em que fica colocado... Todo mundo achou? O senhor já se localizou aí? Dona Lourdes, já achou? Não. Livro dos Espíritos. Pergunta. 455. Sim. Vira a folha, aí tem um parágrafo lá na frente, né? Depois, mais ou menos uma folha foi lido. No estado de desprendimento em que fica colocado. O parágrafo começa como? No estado de Achei. Achou, Obrigada. Dona Lourdes? Dona Lourdes? Bom. Podemos começar? Vamos lá, senhor. Consuelo quer ler? Nem Consuelo. Senhor, eu posso tentar, mas eu não sou boa na leitura alta, não. A Elisa não veio hoje, então estou perguntando se você quer ler. Você lê, Consuelo. Se você ouvir algum coro assim falando volta, Elisa, você finge que não ouviu, tá? Mas eu sou meia envergonhada, mas eu vou ler, tudo bem. Vamos lá. Prima chegou aí também. Vamos lá. A prima não quer ler, não? Boa noite, família. Boa noite. Quer ler, Lourdinha? Quer ler, Aqui para fazer. Olha só, vamos dar oportunidade a Consuelo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, gente. Olha, mas eu não me responsabilizo, que eu fico nervosa, tá? Liga para o coral, volta Elisa não, tá? Não liga não, que a Elodinha não liga. Você tem que treinar outras assistentes, é isso. Pois o Roberto já leu da outra vez, hoje é Jorge já leu, eu também. Hoje é Consuelo. Hoje é Consuelo, desculpa, é Consuelo. Vamos lá, Consuelo. No estado de desprendimento em que fica colocado o espírito no sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Comunicação que se estabelece
pelo contato de fluidos, que compõem o perispírito e serve de transmissão ao pensamento, como um fio elétrico. Olha só que informaçãozinha. Aí, só um instantinho. Ia falar, Elisa. Consuelo. Aí tem uma informação muito interessante, né? A comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos, ou seja, pela emanação de fluido da mente e do espírito. Não interessa se ele está encarnado ou desencarnado, não. Se ele vai encontrar com encarnado ou desencarnado. Daí alguns, não todos, né? Alguns que já estão mais acostumados a isso, ou mais desligados, menos apegados à matéria, conseguem captar o pensamento do outro. Não há necessidade das palavras. No livro Os Mensageiros, há um culto de evangelho no lar, na casa de Dona Isabel, e vai ler a Dona Isabel lê uma passagem do evangelho e vai comentá-la. E o Fábio Aleto, que era um espírito já de uma certa evolução, bota a mãozona na cabeça da Dona Isabel encarnada, o Fábio desencarnado, e vai pensando para passar as informações para a Dona Isabel. E o André Luiz faz questão de falar sobre isso aí. Quem já conseguia ler os pensamentos do Fábio tinha um mundo pela frente. Para quem não conseguia, ia só no ouvido. Isso que nós estamos até. Esse é o lance. Alguns não conseguem ainda pegar isso aí. E agora a gente imagine a diferença da palavra para a imagem. Né? Quando a gente, antigamente, né? Os mais antigos, eu não peguei isso. O seu Roberto deve ter pegado, talvez, as telenovelas, né, seu Roberto? As telenovelas, não é isso? Aí já havia aquela sonoplastia, o pessoal chamando, né? Já fazia uma imagem. Fala, seu Roberto, fala. Eu nunca fui muito de assistir novela, mas algumas coisas. Eu via a sonoplastia, aquela corrida de cavalo, o vento balançando uma fuga de flange, a corrida de cavalo batendo com as cascas de coco, mas não outra. Então, agora, isso aí a pessoa fazer para quem estava ouvindo imaginar, né? Para a gente criar um quadro fluídico, né? A nossa imaginação. Agora, na imagem, não. Na imagem a gente está vendo já todo esse quadro, só que esse quadro bem rico mesmo, né? Que a imagem ela traz muitos detalhes que o barulho simples som não vai trazer. E isso é uma. Kardec, eu não sei se aqui agora que ele vai falar sobre a questão da psicologia experimental. Tem um momento que ele vai falar sobre isso. Tá aí. É um lance mesmo que, quando a psicologia começar a trabalhar isso, que teve um início lá com Freud, mas dentro do material, né, não se estendeu muito para o espiritual. O Jung já estendeu muito mais para o espiritual. Quando, né, a turma toda começar a trabalhar isso, poxa vida, vai ser muito bonito, porque vão alcançar realmente a alma. Né? É a tal da psicologia experimental que Kardec vai colocar daqui a pouco aí. Então, quando a gente... Aquele lance, a gente pensa, a gente projeta as imagens. E quando o espírito está, o sonâmbulo, no caso, o estático, seja o que for, está fora do corpo, ele tem também mais facilidade de alcançar isso e também, né, haver uma reciprocidade dessa comunicação sem palavras. Desculpe, sem palavras, não há necessidade de palavras. Olha quanto nós temos que caminhar ainda, né? Desculpe, está bravo aqui. Vamos lá? É porque Alguém quer falar? Alguém quer falar? Pode falar. Pode falar só. Acima diz o seguinte: contato de fluidos que compõem os perispíritos. Tá? Então, todo perispírito possui esses fluidos. Mas nem todos os perispíritos se comunicam entre si, porque depende muito da condição do encarnado, né? Para que haja essa comunicação. Podemos citar como exemplo, você está pensando numa pessoa, a pessoa aparece, ou a pessoa liga para a gente, isso aí são essa comunicação fluídica entre perispíritos. É isso mesmo?
Por aí mesmo. A pessoa está pensando na outra, o telefone toca, né? Exatamente. Acontece muito, né? E eu estava pensando em você agora. É. Né? É por aí também, essa comunicação fluida, que aí não houve a palavra. Fulano, liga para mim porque eu pensei em você. Nada disso. Tu ligou, rapaz, estava pensando em você agora, né? É isso aí. É isso aí. Primo, Oi, fala. acontece Fala, também de vez em quando em determinados sonhos, que você percebe que não há diálogo, mas você entende o que a outra pessoa quer te dizer. Você aí você ainda consegue. fica com raiva, né? Gordinha. Pois é. Por que esse Esse é cara que é fica o com a boca problema. fechada e fala tanto? Com a boca fechada fala É, tanto, né? A gente pensa, né? É isso aí, a é gente isso aí. percebe. O exemplo é isso aí. O que você está falando é o exemplo que ele está comentando aqui, né? Esse encontro, não interessa se é encarnado com desencarnado, Encarnado ou encarnado sem desencarnado. encarnado. Fora do corpo, né? É isso aí. Né? Ninguém abre a boca, pô, é um vozerio lascado, falatório tremendo. Mas são as Imagina se imagens. fala. Né? Imagina ser duas mulheres, né? Você fica imaginando. Mas. é, Alguém mais quer comentar? Então vamos embora, Consuelo. O sonâmbulo não precisa, portanto, que lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Eles os sente e adivinha. É o que torna eminentemente impressionável e sujeito a influências da atmosfera moral que o envolva. Aí já Essa é outra aí. Olha só, a atmosfera moral que os envolva. Aí já muda, assim, há o acontecimento, mas vai depender também um elevado, um espírito elevado com um inferior, ou então um espírito aí assim meio, né, ainda zombeteiro, brincalhão, mal, né, vai haver aí sempre não vão, como é que fala, dois bicudos não se beijam, né? Vai ver, vai ter essa comunicação, mas não é tão boa já assim. Vamos ver o que ele fala aqui. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo e simpático. Aqui ele já falou dessa questão aí que fala aí, está falando mais de uma questão do sonambulismo provocado, né? Então, uma assistência, então, se onde há uma assistência, né, não é o espontâneo. Mas é essa questão todinha é isso aí, né? Nós lemos já várias vezes no livro dos médios, né, sobre as reuniões. E o próprio Kardec fala que muita gente há dificuldade de se manter um pensamento retilíneo, uniforme. É muito difícil. No livro Missionário da Luz, até para que numa reunião pequena até de materialização, o Alexandre vê que os pensamentos estavam muito dispersos. O que faz ele? Ele materializa uma garganta, né? Uma garganta materializada, todo mundo, que é isso, tal, aí já uniu os pensamentos e cantou uma musiquinha lá e todo mundo acompanhou. Porque a questão da reunião, nós temos muitas dificuldades, né? Mas não foi comentado aqui essa semana agora, não sei qual foi o estudo, sobre aquela questão da prece durante os passos lá no Maria Vaz. E o correto, mais correto, seria uma pessoa só fazer a prece e os outros acompanhar, que era justamente para manter essa uniformidade no pensamento. Todo mundo acompanhando aquele pensamento, mesmo que os pensamentos diziam um pouco, mas mais ou menos aquilo. Aí a gente via que muitas pessoas começavam a fazer sua própria prece, não tem nada de errado nisso. Mas, às vezes, não há uma concentração, assim, a concentração ideal para que as energias, né, haja maior aproveitamento das energias ali, né, que são liberadas, digamos assim. E muita gente, sempre acontece isso. E Kardec chega a falar no Livro dos Médiuns que é melhor, às vezes, uma reunião com 7, 8, 10 pessoas, né, ou uma casa espírita, com reuniões com menos pessoas, que 200, 300 pessoas, justamente por essa grande dificuldade aqui.
em tudo, infelizmente, atrapalha. Não é um número de pessoas. O que atrapalha é que se fosse 200 espíritos do mesmo nível evolutivo elevado, não tem nada a ver. O problema é nós na fita, né, digamos assim. Porque nós não temos essa condição ainda de manter o retilíneo dos pensamentos. Alguém quer comentar isso? A presença de curiosos é que mata tudo, né? O curioso está com um pensamento positivo. Ele está com um pensamento voltado para... Quais são as novidades? A curiosidade. Interesse Quais são as curiosidade. novidades? Né? Exatamente. A gente via isso na nossa reunião mediúnica com assistência, né? A curiosidade era uma coisa terrível, né? As pessoas chegavam a se esticar todo para sair da direção, para sair daquele que estava na frente dele para poder olhar o que estava acontecendo. Então, essa curiosidade é que arrebenta com tudo, que mata tudo. E como é que faz, então? Já que na casa espírita, né, a evolução é diferente, são vários graus diferentes de espíritos, como é que ela ocorre de forma... como é que ela ocorre corretamente se ali são várias pessoas com pensamentos diferentes, com objetivos diferentes, e até como ele fala que mais ou menos, né, influencia, que influencia essa atmosfera de uma forma, por causa da moralidade delas. Como é que ocorre? Veja bem, uma reunião pública é assim. Tá? Ela já é pública justamente porque ela está preparada para atender todos esses irmãos. O senhor Roberto colocou uma coisa já à parte, que é uma reunião privada, que geralmente lá o Antônio Carlos deixava pessoas fora do trabalho entrar para assistir, que é a reunião mediúnica. Você lembra disso? Então, uma reunião pública, realmente, os espíritos têm muitas dificuldades. Mas ali é o quê? Uma palestra, são passes, né? E depois vai todo mundo para sua casa. A aguinha fluidificada, vai todo mundo para sua casa. Quem melhor absorver lá o conteúdo da palestra, ótimo. Quem não absorveu também vai ser tratado. Mas, digamos que é um negócio muito... né? É a espiritualidade que controla. Mas quando passa a ser uma coisa mais íntima, né? Mais da casa mesmo, assim, um trabalho mediúnico, né? O ideal é que só tenha mesmo os médios, ou dirigente, tá? As pessoas que realmente vão trabalhar, porque essas pessoas estão integradas nesse trabalho, estão a fim de trabalhar, estão a fim de participar, estão a fim de colaborar, de ajudar, são voluntários, né? Aí sim o pensamento se fecha melhor. Mas a reunião pública vai ter que ser sempre assim mesmo. Pouco, né? Mas veja bem, é só aquele palestra, passe, aguinha fluidificada e boa noite. Entendi. Quem fica no estudo mesmo. Quem está aqui hoje? Quem está a fim de estudar. Somos nós. Quantos poderiam estar aqui hoje? Tirando a Elisa, que agora está comendo um bolo gostoso pra caramba, um salgadinho, e não vai trazer para a gente, né? Os outros, muitos poderiam estar aqui e não estão. Né? Então, é isso aí. Agora, se chegar pessoas aqui também mal intencionadas, não vai nos atrapalhar? Começar a falar bobagem e tal. Né? É o grande problema nosso, da humanidade. Escola Sintonia, né? Escola Sintonia dos frequentadores e o outro lado, o pessoal do outro lado, infelizmente, que tem a grande maioria são espíritos também da nossa faixa vibratória. Aí a sintonia a gente vai perdendo, né, assim, contato. E aí tem isso deve ter sido observado por muitos, e tem reuniões que a reunião é realmente assim legal, equilibrada, corre bem e tal. E tem outras reuniões que ela decai muito, esse padrão, que é vou dizer, o padrão vibratório, a harmonia mental. Por isso que nos domínios da mediunidade, até o espírito do Alexandre passa umas orientações a respeito, né?
da frequência. O ideal realmente você me perdoe, o real realmente, hoje a gente vai, quer dizer, mediante o estudo, nós vamos aprendendo, nos grupos pequenos, como a Fran comentou, né, tem o passe, né, com as preces. E o estudo, aquele estudo, a prece e o estudo, digamos, os passes depois, finalmente. Mas o ideal, na minha ótica, tá? No meu entendimento, eu posso estar errado, porque varia de cada para casa, aí a gente tem que respeitar. O ideal seria o estudo propriamente dito. Você vê eu não me lembro qual o livro, não sei se é esse mesmo que eu mencionei, que os encarregados, os espíritos, eles vão alinhando cada um dentro da sua faixa vibratória e vão colocando eles e eles vão mapeando, né? E na hora eles vão aplicando até os passes, que é o chamado passe espiritual, sem que nós saibamos. E a pessoa, na reunião lá, né, de estudo, a criatura já vai recebendo toda a assistência. Todo mundo é atendido, com certeza, né? Todo mundo é atendido. E há criaturas que estavam realmente, assim, chega desalinhada, sai, eu digo alinhada, né? Sai ajustada, sai equilibrada, né? Como realmente tivesse recebido o passe direitinho. Eu acho que até no Missionário da Luz, aqueles meninos que estavam lá, e aquela senhora, e um outro tentando na educação mediúnica, desenvolver a mediunidade, né? Depois que eles saíram, vamos lá, vamos acompanhar eles aí. A gente viu o problema da oscilação, né? A vibração da menina era completamente diferente da vibração do irmão, né? Porque o Alexandre até coloca, porque a garota não estava contaminada ainda com os vícios, né? Os males do mundo. Consuelo, entendido, Consuelo? Entendido. Então vamos embora. A presença de... Meu telefone aqui desligou. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz um efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Rapaz, esse negócio aí de contato na mão da sensitiva, eu fiquei pensando, o que é isso? Aí eu me lembrei, tem um livro do russo, Alexander Aksakov. É isso, né? É meio complicado o nome do cara. E o livro também, o livro foi escrito há mais de 100 anos, e a gente lê e não entende muitas coisas. Eu nunca li, eu só ouvi as pessoas falarem. E tem uma passagem que ele tinha uma médium, que é a médium de materialização, só que ela sumia durante o processo da materialização. Tá? E ele, curioso, né, foi e botou a mão onde estava a médium. E encostou no braço dela, ela deu-lhe um tapa na mão. Sabe dessa história, né? Então eu estava pensando. Aí eu estava pensando, deu um tapove na mão dele, né? Aí eu estava pensando aqui, lhe produz efeito idêntico ao contato da mão na sensitiva, ou seja, desconcentrou a sensitiva, que era a médium. Entendeu o que Kardec está colocando aqui? Desconcentrou a sensitiva, ou seja, pessoas mal intencionadas e antipáticas vai oscilar as vibrações, um vai se irritar, o outro vai não sei o quê, e vai desconcentrar. Né? É essa presença de pessoas que às vezes se finge estar bem intencionada, mas o pensamento não está. Quero que isso tudo é mentira, vou desmascarar. Então, o melhor é fechar o grupinho mesmo, para reuniões mais sérias. Infelizmente, até que todo mundo esteja na mesma situação, a fim de ajudar, de colaborar, de participar. Aí é diferente. Principalmente na época do Kardec. Então, esse aqui deve ser mais ou menos isso, esse contato da mão da sensitiva, a desconcentração que vai fazer naquele médio que está, né, em estado sonambúlico por aí, fazendo algum trabalho. Essa frase aqui deve estar se reportando justamente a esse comentário que você acabou de fazer agora. A sensitiva, né, deu um tapa no braço do outro.
Foi no braço, né? Ainda bem, né? Porque o caso lá era uma média de materialização, defeitos físicos, né? Então, ela ia doando fluido e algumas vezes eles viam o corpo todo, mas tem alguns que realmente desaparecem, ou seja, desagrega a parte molecular e, né, eu digo aqui, molecular que eu estou me referindo à estrutura física, some mesmo. E ele ficou encavifado. O que é isso? O que está acontecendo aí? Aí foi botar a mão, levou um tapocas, né? Levou. Bom, alguém mais quer comentar? Vamos embora. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que, ora é o seu corpóreo que fala ao ser espiritual, ora este que fala àquele. Imaginou a gente desdobrar, né? Ver o corpo. Né? Falar com ele. Pois é aí que para, né? Tem a impressão que tem dupla existência. De princípio, hoje a gente está estudando e tal, se acontecer, vai ter uma ideia do que está acontecendo. Para quem não tem informação nenhuma, vai tomar um susto de início. E depois, se continuar, não, vai se acostumar. Aí vai ser isso que ele está falando aqui, vai falar como se estivesse falando de outra pessoa, né? Hora está falando dele para ele mesmo para ele mesmo de novo, respondendo. Mas não vai fazer uma tremenda de uma confusão. Mas isso tudo é que a gente estava falando, que Kardec vai falar daqui a pouco, sobre o negócio da psicologia experimental. Parece que são dois seres, é um ser só. Só que esse ser, quando está desdobrado do corpo, né, ele tem a capacidade mental dele se dilata muitas vezes mais do que o encarnado. Ele tem uma sensibilidade, uma percepção, né, os pensamentos correm mais soltos, ou seja, tudo nele, né, quase como espírito, um espírito quase desencarnado, fica preso só por um laço, age mais livre. Age bem mais livre. Quer dizer, eu não estou acostumado com isso, de repente até acontece comigo, não sei. Mas deve ser muito interessante, né? A pessoa tem um pouco dessa consciência depois que volta e acorda na vigília, né? Tem um pouco dessa consciência, isso é muito legal. Tem gente não, que se desdobra, se eu não me engano, é a Mayan que tem, né, que de vez em quando desdobra, vai lá, contava pra gente um monte de coisa que ela viu, e contava assim com convicção muito legal mesmo. Ela se lembrava de algumas coisas que aconteciam com ela no plano espiritual. Acho que era Mayan, né? Tem esse sonambulismo, digamos assim. Não deixa de ser um tipo de mediunidade, quando traz informações, né? Alguém comenta? Então vamos embora, Consuelo. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiências. Esquece parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito. Veja bem. Olha, ele botou aqui em letrinhas. No meu livro está em letrinhas, né, itálica que fala, né? O meu também está em itálico. Então ele botou isso aqui, que isso é para um espírito normal, na faixa evolutiva já, mais consciente. Diz que ele botou para a gente prestar atenção que não são todos. Tá legal? Só isso. Né? Alguns conseguem alcançar aquele conhecimento que ele tem de outras vidas na boa. Mas não são todos, não. Até a dona Ló... Fala já. O que ele está colocando aqui alguns, né, em matéria,
quando encarnado, em matéria mais densa. Porque tudo vai depender da densidade, né? Da condição do espírito, né? Se ele for um espírito que tem um perispírito mais diáfano, aí tudo se torna mais fácil, né? Dizem, eu li, né? A Dona Maria João de Deus, quando foi, não sei se foi Júpiter ou Saturno, o local que ela esteve, ela conta que o povo de lá, né? Como já estão mais, vamos dizer assim, mais perispírito mais sutil, eles têm, né, lembranças de vida anterior, está escrito lá, eu li isso. E dialoga até com espíritos fora do corpo. Né? E tem essa lembrança, como ele coloca, é que hora o ser corpóreo, estou lendo aqui, dá o final, não, eu errei aqui. Ele coloca, esquece parcialmente, agora quando encarnado em matéria densa e grosseira, porém, dele se recorda como espírito. É o caso que ocorre, né? Tem plena lucidez da situação. Maria. É o que está lá no livro, Carta de uma Morta. E aqui raros têm essa vou usar possibilidade, né? Essa faculdade, ou é fácil para a pessoa, ou não, eu não sei. Não é fácil, não. A Conselheiro marcou certinho. O conhecimento, a experiência, né? O indivíduo estuda e carrega esse conhecimento, carrega no espírito, carrega com ele, né? Senhor Fraga, esse conhecimento que está falando aqui, que o espírito pode se recordar, é só em estado de sonambulismo, né? Não entendi a pergunta, dona Luz, pode repetir? Assim, por exemplo, essa questão aqui, de que, porém, dele se recorda como espírito, a matéria dispersa não tem traço dessa recordação, está no espírito, né? Tá no espírito. Porque a mente espiritual é imensa, o cérebro é só essa vida, né? E ele, preso ao corpo, o que acontece? Ele é cravado pelo cérebro. Entendi. Tá? O corpo crava, ele só vai ter alguma coisa assim que... Por exemplo, por que eu não me lembro sempre do que eu sonho? Porque eu não estou usando o cérebro físico, eu estou fora do corpo. Aí eu tenho essa dificuldade, porque nem sempre é gravado no cérebro físico. Imagina a recordação como eu falo aqui, né? Em cada uma de suas existências corporais, ou seja, são recordações de várias vidas. A gente não consegue recordar o que aconteceu enquanto o corpo físico dormia, né? Que o espírito não dorme. Imagine várias vidas. Olha só. Né? Mas, como espírito, dentro de um nível evolutivo, tem essa recordação. Não são todos, mas tem. Isso que nós estamos estudando aqui. Isso que nós estamos estudando. E vamos levar esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui, vamos levar para outros corpos que vierem, né, vestir o espírito. Mas, dependendo da evolução, ele não lembra de nada. Mas, se já tiver alguma evolução, o espírito vai ajudar a relembrar as coisas, né? Aquele lance. Fala. Eu ia falar do Ceareiro de Volta. Eu não sei qual é o espírito que diz espírita de segunda vez. Quanto a ele, embasado aí que o Roberto está comentando. O pessoal, eu vou usar o espírita de primeira hora. Né? Então, foi uma dificuldade enorme. Por que o Kardec, nas pesquisas, ele dominou? Porque ele já viveu isso. Ele trouxe isso, né? E com maior naturalidade. E o espírita de segunda ordem, a gente vê aí muitos, né? Com uma tranquilidade. Ele lê e pim, né? Gene é um gênio. Fica mais fácil. Compreende as coisas, até as terminologias das palavras, né? Um ponto para ele tudo é letra, com a maior facilidade. Você vê, estudando o Evangelho, às vezes não fica difícil, principalmente estranha a moral.
A gente precisa ficar matutando, pensando. Tem cidadão que olha aqui, ó, é assim, e vê, e ao ler, enxerga tudo com a maior facilidade. Tipo Marco Aurélio, né? Tipo Marco Aurélio, que talvez o pessoal, a grande maioria, não conhece. Aí, não sei. A Consuelo, não, mas não sei se a Lourdes aí, né, conhece. A Lourdes de Maria Vaz conhece, da outra Lourdes, eu acho que não sei. Porque para ele, né, ele lê, tem um cérebro, né, assim, adequado. A outra coisa que eu ia falar aqui sobre, porém, dele se recorda como espírito, que é muito normal acontecer. Puxa vida, hoje eu sonhei com uma pessoa, nunca vi essa pessoa em minha vida, mas que pessoa maravilhosa, meu amigo mesmo. É isso? Recordação de outras vidas. Se encontraram no plano astral, mas não estão juntos encarnados. O outro até está encarnado lá em outro país, em outra cidade. Isso acontece muito também. Você me chamou a atenção ontem, eu fui lá visitar o Sebastião, ele está lá no Lar Frei Luiz, né? Aí eu falei, tá no Maria Vale, ele mandou lembrança para todo mundo, tá? E aí teve um momento que uma senhora, também interna, lá do abrigo de idosos, veio saindo. Aí a dona olhou para mim, eu olhei para a dona, eu fiquei olhando. Eu falei, eu conheço você. Eu falei para ela, eu te conheço. Aí o Sebastião ficou olhando para mim, porque o Sebastião é espirituoso, né? Para você ver. Sebastião, ele não tem cultura, mas o homem conhece a doutrina espírita de cabo a rabo, né? Começa Ele, falando devagarinho, devagarzinho, e vai destrinchando com a maior, né? E dando banho em muita gente aí, doutor sabe tudo. Aí ele falou assim, Jorge, ela é uma escritora, ela não gosta de se identificar, mas ela não é espírita. Aí eu ainda disse, mas como parece com a minha tia Estela? Eu que, né? A dona mora pro lado do Flamengo ali, morou, no caso, né? Mas é isso que está se falando aí, são as coisas que, plim. O espírito recorda. Exato. Consuelo? Consuelo? Já que congelou. Tá liberado lá o som dela. Oi, tá me ouvindo? Ah, sim, Tô. Tá? Tô. Tá demais. Ouviu? Ouvimos? Vamos embora. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que acontece quando a gente estuda e volta para o corpo e não lembra? Aí você não lembra do estudo. Por que você estudou se você não vai lembrar do que você estudou? Tu levou teu cérebro físico lá para o estudo? Isso é que eu estou falando. Se Acabei você... de falar aqui. É isso aí. Entendeu porque bem? a internet tinha caído. Eu não sei se foi na hora que caiu. Tá. Tu escutou. Isso. Tá bom, então eu vou te explicar. Veja bem. Nós só registramos aqui encarnados, em vigília, o que passa pelo nosso cérebro físico. Por isso que a maior parte das coisas que não passou pelo cérebro físico, nem sempre vem para a gente. Fica assim, tipo assim, como uma lembrança. Tem um nome até que se dá, que eu não estou lembrando agora, como uma lembrança, uma tendência. Aí, quando você necessita daquilo, chega para você a informação. Quando eu precisar... Ela fica guardadinha. Entendeu? Entendeu, Consuelo? Entendi. Porque não passou direto no físico. Se tivesse passado direto no físico... Dá licença aí que eu vou atender o filho. Vai lá. Tá? Eu tinha comentado isso ainda há pouco. Tá. Mas é isso aí. Tá bom? Agora eu vou falar uma coisa aqui que a gente estava falando agora aqui. Vamos lá. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem, e mesmo superiores a aparentes capacidades intelectuais. Portanto... Olha só. Dá uma paradinha. O Consuelo está sofrendo, igual a Elisa sofre, né, Consuelo? Não tem problema, não. Eu só fico nervosa, mas tá tudo bem. Calma. Tá muito, né? Volta, Elisa. Aí a gente está falando aqui. Volta, Elisa. Está falando aqui, assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos.
Então, veja bem, né? E superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Tem muita gente que acontece isso. Eu gosto de botar causos espíritas. O Eurípides Barçanufo, acho que todo mundo já ouviu falar dele aqui, né? É um mineiro de Sacramento, fez um trabalho maravilhoso na doutrina espírita. No livro do Chico Xavier, existe um livro chamado Ave Cristo. Naquele livro, ele é um Marte, é o escravo Rufus, tá? Quem quiser depois dar uma olhada no livro Ave Cristo, o escravo Rufus, tá? Morreu com os cavalos puxando, cada um cavalo puxando um membro dele para um lado, né? Mas pelo Cristo valia tudo. E, muito bem, Eurípides fez um trabalho maravilhoso. Mas ele teve um problema para entrar para a doutrina, que ele era católico, beato, sacramentado, juramentado, aqueles mesmo. Foi coroinha quando era novo, entendeu? E não aceitava muita doutrina. Não aceitava muita doutrina. E uma vez tinha um tio dele que era analfabeto, um grande médio, né? Chamaram ele para ver lá a reunião. Ele ficou assim, meio balançou, mas ainda não aceitou. Aí foi de novo umas 2, 3 reuniões, aí um dia ele falou, eu já estou começando a acreditar nisso. Se vier uma mensagem do João Evangelista, que o João Evangelista foram amigos de outras vidas, tá? O Eurípides. Eu acredito, só que ele também não sabia disso, tá? Ele era católico. Aí o tio dele recebe o João Evangelista, traz uma mensagem de um conteúdo impressionante, mas impressionante mesmo. E ele fala, não é meu tio, é o João mesmo. Aí nós vamos no livro dos médios, sabe? Vamos ver lá, não me lembro se é o capítulo 19 ou é o 20, mas acho que é o 19. Que os espíritos gostam de escolher para esse tipo de mensagem aqueles que já tem lá na cachola guardado. Não precisa ser no cérebro dessa encarnação, mas que já tenham esse conhecimento até de vidas passadas. Eles falam que tem mais facilidade para a gente extrair o conhecimento e botar para fora. Quer dizer, o tio do Eurípides, que era analfabeto, mas tinha uma sabedoria imensa de outras vidas. Ele só não sabia ler e escrever, mas a sabedoria estava ali. É isso que está falando isso aqui, né? Porque isso revela, olha só que outra revelação, meu conselheiro, psicologia experimental. Como é que esse cara dessa vida não sabe nada e bota tanta coisa para fora? É o caso do Sebastião, que o Jorge falou ainda há pouco. Foi, se eu não me engano, foi o ex-dirigente do Paulo Estevam, né, seu Roberto? Foi. Pois é. Fala, Consuelo. Não, estou ouvindo você explicar. Deu para entender como isso acontece? Entendi sim. Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora, Consuelo. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode interferir com relação aos conhecimentos que, porventura, revele no estado de lucidez. Entendeu? É isso Entendi. aí. Lúcido é uma coisa. No estado sonambúlico, tá? É o espírito que está falando. Diferente. Não é, seu Roberto? Então aí, fala, Consuelo. E quando ocorre a psicofonia, que é outro espírito, né? E a pessoa lembra. Eu vou colocar por mim, tá? O que acontecia quando eu trabalhava na Umbanda? Eu lembrava do que eu falava até mais ou menos algumas horas, ou até o dia seguinte. Depois de um tempo, eu não conseguia me lembrar de nada, nem do total, né, do geral, do que se tratava. Mas durante algumas horas, durante aquela hora que eu estava no centro, eu consegui depois do espírito, entre aspas, né, ir embora, eu conseguia me lembrar do que foi falado. Mas depois de um tempo, se você me perguntar, eu tinha assim algumas palavras, sabe, alguns pontos. Mas o espírito não era meu. O espírito é um outro espírito que estava falando, certo?
Eu não teria que ter o conhecimento disso também? Porque eu estava junto? Sim, mas veja bem, ele passou a mensagem por você. Então, O Divaldo, Fala. Divaldo, o seu Roberto sabe porque a gente já estudou o que Divaldo fala sobre isso, sobre os Então, médios fala aí, pode falar. conscientes. Seu Roberto? É isso aí. No livro Diretriz de Segurança, Isso. explica o seguinte: nós médios, somente 2% de nós médios são inconscientes, mas é responsável por aquilo que diz e o que faz. Por quê? Porque a mensagem passou primeiro ao perispírito do médium, que tomou o conhecimento, e depois é que a manifestação verbal. Mas primeiro, todo médium tem a sua responsabilidade, porque toda a informação daquilo que ele vai falar passa primeiro pelo perispírito do médium, e depois, então, é que o médium revela, né, pela psicofonia, é que transmite. Mas a responsabilidade é sempre do médium, sempre do médium. Ele tem que saber usar as palavras, seria mais ou menos isso, então. É filtrar, ele tem condição de filtrar. Por exemplo, o médium é inconsciente, mas aí se aproxima um espírito bravo, daquele violento. O médium, por já conhecer-se e por saber que a comunicação desse espírito passou primeiro pelo espírito do médium, ele tem condição de dominar aquele espírito. Se ele for ter um elemento de estudo, de conhecimento, ele tem essa condição de travar esse espírito. O espírito vier querendo dar soco na mesa, chutar cadeiras, ele tem condição suficiente, Divaldo diz isso no Diretriz de Segurança, ele tem condição suficiente de tolher esse espírito para essa violência. Bom, é isso aí. Aí há o detalhe que você falou, depois você se esquecia, né, Consuelo? Depois eu me esqueci. Um motivo muito simples. Não era do teu interesse. Entendeu? Ah, tá. Não era do teu interesse. Se fosse do teu interesse, alguma coisa fosse do teu interesse, com certeza você ia segurar para você. Quer dizer, você foi, isso aí que o senhor Roberto falou, foi usada, né, foi o médium, foi o intermediário da mensagem, passa pelo crivo da razão, tá? Querendo ou não, passa pelo crivo. Tá? Aí vem a famosa educação mediúnica, que é a filtragem. Tá? Alguns minutos depois, algumas horas depois, você já pode realmente, por não haver interesse em gravar isso, esquecer. Então, se houver interesse... Se não for útil a você, nem alguém que esteja à sua volta, estivesse naquele momento sendo ouvido pela entidade, se isso não for conveniente, tanto para o médium quanto para quem ouviu o médium, não tem necessidade de você armazenar. Manter no seu perispírito, manter na sua razão, alguma coisa que não tem. Você poderá expurgar isso, entre aspas, do seu pensamento para dar lugar a outras coisas mais interessantes. Desocupar o HD. Hoje a palavra é essa, o HD. O HD. O importante é sabermos que nós somos, na maioria, médios conscientes e responsáveis por tudo aquilo que falamos e fazemos. Isso que é o importante. A gente tem que tomar cuidado, senão acha que é inconsciente e irresponsável. Né? Esse é o problema. Isso, e coloca sempre a culpa, joga a bola para o espírito que estava com você. Não. O importante é nós sabermos que somos médios conscientes e responsáveis. Não é irresponsável, não. Irresponsáveis. É isso aí. Vamos lá, Consuelo. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir à sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos, podendo... Olha só um instantinho, mais uma informação que o Kardec nos traz aqui. Pode ser animismo dele
ou uma comunicação mediúnica. Só que nós não vamos, geralmente, nós estamos assistindo esses médios, né, ou esse sonambúlico, né, de repente nós não vamos ter como distinguir. Mas é muito interessante isso também. Ele pode estar falando por experiência própria, não é isso? Da própria experiência. Ou algum espírito ao lado. Aquela história que tem no livro dos médios, do cara, do rapazinho que vai consultar, né? Se desdobre, hoje eu não posso falar nada, que o doutor não está aqui do meu lado. Ou seja, o médico é que passava a receita. É por aí. Né? Olha quanta coisa que esse resumo está trazendo para a gente, hein? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos embora, conselho. Podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. A dona Lourdes Pereira, ela levantou a mão aí. Se eu não vi, não. Pode ficar um instantinho, consulta. Fala, dona Lourdes, eu não vi. Desculpe. Oi, peraí. Pode falar, dona. Dona Lourdes, ela está sem som. Ele está fechando sozinho. Eu vou precisar sair 8h30, tá bom? Tudo bem. Tá bom. Daqui 8 minutos, tá? Não, daqui a 5 minutos. 3 minutos. Ué, meu telefone está marcando 20h22. Não, são 8h29. Eu queria aprender a senhora mais. Me entregaram a esse pessoal aí. Tudo bem. Vamos lá. Elisa, não. Consuelo. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Olha só que bonito isso aí. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Por quê? O que é que acontece com os nossos irmãos de humanidade? Não acredita na vida após a morte, não acredita em nada que acontece com o espírito após o desencarne, o desligamento, uns felizes, uns sofredores, etc. Então, pelo esse fenômeno do sonambulismo, que é natural, magnético, não interessa, é mostrado para a gente, olha lá, como é a vida lá fora, a verdadeira vida. Está sendo aqui, né? Nos faz assistir ao sublime espetáculo da emancipação. Né? Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Então, nós não temos mais como negar que nós realmente, né, somos espíritos. E após essa... Ih, caramba.